Bom, vamos falar hoje sobre um assunto muito pertinente, muito Sim. interessante, que é sobre relacionamento abusivo. E você sabe que hoje em dia esse assunto está abrangendo o Brasil e o mundo. Sim. E é algo que, ao invés de diminuir, tem aumentado, se agravado cada vez mais. Parece que as pessoas não aprendem, principalmente os homens, né, Kelly? Inclusive é algo muito sério, né? Seríssimo. Pra gente conversar. Eu acredito que hoje, né, com o poder da comunicação estar nas mãos de todo mundo, Uhum. esse assunto vem mais à tona. As pessoas conseguem, né, ter mais voz para poder E denunciar. hoje elas estão tendo mais coragem, né? Exatamente, né? Acho que todas as pessoas que já passaram por isso, que vão ali dizer o que passaram, acabam encorajando outras pessoas, Com né? certeza. E nada melhor que a gente receber a psicóloga Luana aqui nessa tarde, que vai nos dar uma aula a respeito sobre esse assunto. Boa tarde, tudo bem? Convite, que bom, boa tarde para quem está em casa. Aula eu não sei, eu estou sempre aprendendo sobre isso, sabia? Ah, é? Sempre estudando um pouco mais e aprendendo. Importante a gente discutir, né? E a gente buscar bastante informações e levar isso à frente. Porque eu acho que o conhecimento muda muita coisa. É isso aí. A doutora Luana Couto, ela é psicóloga, né? E vai explicar um pouquinho mais pra gente, né? Pra quem está vivendo um relacionamento assim, já tem muito tempo, ou está pensando em Quem já sair, está como é que dentro do faz, relacionamento né? desse tipo e não sabe como sair. Exatamente. É. Então, me diz uma coisa, o que classifica uma relação abusiva? Bom, primeiro uma relação... Você pode dizer que você está numa relação abusiva quando parte do que você já se perdeu nessa relação. Então, basicamente, quando você não tem espaço para fazer escolhas, quando não existe o casal, né? Então, quando existe ali, na verdade, uma perda da sua própria subjetividade, das suas escolhas, da sua capacidade de tomada de decisão e, principalmente, quando existem ali características de abusos relacionados à violência psicológica, a violência física também, mas ela normalmente é aquela que as pessoas mais caracterizam ali, né, para falar de abuso. Mas a violência psicológica, a violência também patrimonial, que inclusive quando você não tem condição de tomar decisões ou você não tem condição de se apropriar do dinheiro que você, por exemplo, produz. Né? Ou até mesmo quando, enquanto casal, você não consegue tomar decisões ali do dinheiro do casal quando é visto como do casal, né? Então tem várias características e principalmente, né, ali quando de alguma forma essa pessoa ela não tem mais um papel como mais um interlocutor, ela praticamente ela é tratada como objeto. Existe a objetificação dessa pessoa, né? Então ela é um meio ali nessa relação. E às vezes não necessariamente acontece, né? Somente com casais, né? Recentemente a gente viu o caso aí de uma atriz que tinha o dinheiro totalmente controlado pelos pais. Né? E assim, são milhões que entram e eles dão apenas X, né? Pra uma outra cantora famosa também, ontem eu estava vendo uma entrevista dela que ela tinha também um salário exorbitante e aí o marido dela dava apenas R$1.000 para ela. Então existem vários tipos de relacionamentos abusivos, né, Renato? Verdade. Ô, Luana, como você classificaria relacionamento abusivo de relacionamento tóxico? Tá, na verdade, relacionamentos abusivos, eles são tóxicos, né? Toda relação que é abusiva, ela se torna tóxica. Tem um ponto aqui importante, que as características, né, vamos dizer assim, que sinais a gente pode dizer, então, sobre uma relação abusiva? Acho que primeiro ponto, você falou muito bem sobre não falarmos só de relacionamento amoroso. Uma relação abusiva, ela pode acontecer também no trabalho, ela pode acontecer numa negociação, ela pode acontecer na amizade, pode acontecer também na relação familiar. Então, onde existe relação, ela pode ser abusiva, né? E quais as características ali? Eu vou falar, então, do extremo de abuso, que é o que a gente está falando aqui. Normalmente, a gente tem uma combinação. Então, o abusador, ele tem esse perfil que normalmente é de tomar ali um papel de domínio, né? Mas, no primeiro momento, ele precisa fisgar a isca, né? Então, ele vai identificar quem é a vítima olhando para algumas características, né? Então, ele vai olhar para a vulnerabilidade,
Então, aquela vítima que está fragilizada e, ao mesmo tempo, que tem algum tipo de suprimento que o interesse. Porque não é qualquer vítima que ele quer. Sim. Então, quais suprimentos podem ser? Pode ser a questão da inteligência, pode ser a capacidade de execução para algo, pode ser a beleza, pode ser financeiro, pode ser o papel que essa pessoa desempenha, pode ser o sobrenome, pode ser qualquer coisa. Pode ser até herança, pode ser... Entende? Até a influência que essa pessoa tenha dentro de um grupo. Então, esse abusador, ele nunca vai também se atrair por qualquer tipo de vítima. Ela tem que ter algo que o interesse, que seja conveniente, seja suprimento para ele, para algum tipo de interesse dele, né? Entendi. Essa vulnerabilidade tem a ver com o quê? Essa vítima, ela tem algum tipo ali de necessidade, né? E de fragilidade, que ele vai conseguir chegar e dizer, eu vou te suprir tudo isso, eu vou fazer esse papel. Então, via de regra, quando a gente fala de relacionamento amoroso, nós temos o quê? Pessoas que se tornam vítimas e que têm ali muita dependência emocional, uma baixa autoestima, uma necessidade de tomada de decisão a partir de alguém que se coloque como controlador. Então, eles vêm ali como salvadores. Então deixa que eu resolvo, eu cuido de você, eu cuido de todo mundo, deixa eles, né, polarizam. E nessa relação aí de eu cuido, por exemplo, né, então colocando aqui uma situação de que a fragilidade é essa, muito comum nas mulheres, né, quando a gente fala de relação amorosa, ela acaba entregando tudo, né, então assim, encontrei aquela pessoa que vai me salvar, que vai me proteger, então eu confio plenamente. E acontece subjetivamente para essa vítima uma espécie de sequestro emocional. Esse sequestro, gente, ele acontece também, por exemplo, quando uma pessoa quer fechar um super negócio e encontra aquele sócio dos sonhos que tem ali, que vai resolver aquilo que ele acha que precisa. Então, assim, olha, eu sou um super investidor, eu quero investir em algo que é super importante, encontrei o cara que sabe fazer isso. Que ótimo, eu encontrei e essa pessoa é incrível. Então, veja, entende? O que a gente pode chamar, então, de vulnerabilidade? Tem a ver com as nossas fragilidades e os nossos sonhos. Por isso que, quando a gente fala, né, sobre a terapia como forma até preventiva, ela tem a ver com se conhecer, para que você saiba cuidar das suas fragilidades, para que você se proteja e para que você também saiba cuidar dos seus sonhos. Porque toda vez que alguém toca no seu sonho ou nas suas fragilidades, essa pessoa, se você achar que ela vai cuidar de tudo, ela pode te manipular ou ela pode te ferir. Você já reparou que quando alguém, por exemplo, que te conhece muito, quiser tocar numa ferida, te dói profundamente? Sim. Verdade. E que normalmente, quando alguém quer te ferir, essa pessoa ela te conhece muito bem, ela vai entender exatamente onde é que dói, em que momento que dói, e ela vai fazer naquele momento. Sim. Por isso que nós temos que proteger. E normalmente, nesses processos aí de sequestro emocional, que é um apaixonamento, ou é aquele momento que você fala assim, agora vai tudo dar certo, olha que interessante, que negócio incrível, né? É o momento em que as pessoas, basicamente, elas abrem todo o tesouro delas e deixam à mostra. Inclusive, aproveitando o gancho aqui, né? Por exemplo, as pessoas que estão apaixonadas, né? Em um início de uma relação. E como que elas conseguem identificar, né? Um possível abusador ali, né? Porque às vezes a pessoa tá apaixonada, fica cega, né? Não enxerga nada do que é de ruim. Mas nesse início... Não, o mais interessante, cara, desculpa te cortar. Imagina. Logo nos primeiros diazinhos do relacionamento já tá falando que ama. Exatamente. Exato. Como assim, gente? Tá Exato. roubando aí o psicológico da pessoa. Como identificar? Os sinais são o seguinte, gente, o que acontece? Todo o processo saudável da vida, ele tem uma maturação. Sim, Né? exatamente. Nós não nascemos e no dia seguinte estamos andando, verbalizando, etc. Então, uma relação maravilhosa, ela não tem o eu te amo no dia seguinte. Ela não tem amanhã vamos então já casar e etc. Tem um processo ali para você conhecer. Imagina que para você tomar uma decisão, se você quer comprar um carro, você vai fazer um test drive, você vai rodar um pouco com ele, você vai fazer perguntas, você vai pesquisar. Para que você tome uma decisão que às vezes vai mudar a sua vida, vai mudar o seu CEP, né? Vai mudar às vezes o seu nome,
né? E vai interferir, às vezes, em dívidas que você vai contrair com aquela pessoa, projetos, etc. É importante que você avalie um pouco mais, conheça aquela pessoa, tenha um processo de conhecimento. Até para que você a veja nos dias maus. Porque faz parte de todos nós os dias maus. E é importante no processo de relacionamento você conhecê-la nesses dias e saber como é que ela resolve problemas, como é que ela lida com o mau humor, como é que ela lida com a tristeza dela. E isso não é nem para você entender assim, olha, estágio probatório, não. É até para você saber se você tem compatibilidade. Às vezes o jeito que a pessoa lida não é um jeito que você quer conviver. Então, tudo aquilo que é extremo, e normalmente relações abusivas, elas começam com muita oferta de tudo muito perfeito. E acontece que pessoas que às vezes estão ali, né? Então já tem aquela vulnerabilidade. No momento em que elas começam essa relação, elas falam assim, encontrei aquilo de mais lindo na minha vida. Estou salva porque eu encontrei o Salvador. E traduzindo isso, por exemplo, até para trabalhos mirabolantes, tem pessoas que às vezes vão para outro país atrás de um trabalho que é uma oferta mirabolante e ela não se toca, que ela não fala a língua do país. Então, entende? Olha, eu estou indo para ganhar muito dinheiro num outro país, eu vou me dar super bem, que oferta maravilhosa. Eu não falo, então imagina, uma dica muito legal é assim, só faça uma mudança na sua vida quando você tiver condição de, se der alguma coisa errada, você conseguir ter um pouquinho de autonomia para você voltar, para você se mover, para você mudar de ideia. Sim. Então, só que as pessoas, não, elas ficam sequestradas realmente com aquela proposta maravilhosa, que é um conto maravilhoso. Então, uma dica muito legal é, às vezes está tudo muito lindo, está ali realmente uma oferta maravilhosa, atraente, mas pense um pouquinho que você precisa ter um mínimo de autonomia para pegar uma malinha e sair correndo. Até trabalho é importante isso, né? Sim. Imagina a pessoa já falar assim, não, então agora eu vou, e você fica realmente vulnerável. Se der alguma coisa errada, você está nas mãos daquela pessoa, né? Então, essa é uma dica importante. A outra essa daí é mais difícil, tá? Porque normalmente é assim, olha, eu estou bem para estar numa relação? Eu já me conheço o suficiente, eu já sei lidar com as minhas questões. Hoje, aquilo que eu mais quero, por exemplo, é amor, atenção de alguém, etc. Eu estou fazendo isso por mim, porque a partir do momento que você começa a fazer por você, você já não coloca esse peso na relação. Então você consegue olhar com mais sanidade a oferta do outro. Exatamente. É aquela história, entende? Imagina alguém falando assim, eu quero comprar uma Ferrari. Você sabe que uma Ferrari, sei lá, se custar meio milhão, eu não faço ideia do preço, mas vamos pensar que seja meio milhão. E de repente você vê uma oferta a 30 mil reais no jornal. Uhum. Aí você fala assim, peraí, 30 mil reais? O golpe tá aí, né? E aí? O que tá acontecendo? É o quê? Uma Ferrari não anda mais? É o quê? Alguma coisa de errado. Tá muito bom para ser verdade. Verdade. Aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, Exato. né? E estabelecer validadores racionais, né? Coisas que você possa ali olhar e falar o seguinte, bom, eu vou continuar tendo autonomia, né? Então, aquela coisa que vem muita oferta, olha, então, eu vou te levar para o meu país, eu vou te trazer para o meu mundo, eu vou te dar tudo isso. Tá, é um presente? O que eu vou te dar na contrapartida? Eu vou ter meu espaço aqui, porque às vezes, principalmente para mulheres, tá, gente? Às vezes a relação abusiva começa com muita oferta, uma coisa maravilhosa. Olha, eu vou te dar uma vida maravilhosa. Sai do trabalho, vou te dar tudo. Tá, mas olha, eu tô acostumada com a minha independência. E como que vai ser isso? Não, eu não quero ficar sem minha independência. Então eu quero continuar trabalhando então de outra forma. Eu vou fazer combinados para você manter ali formas de você se sentir viva, sentir com autonomia. Não é só dinheiro, entende? Às vezes as pessoas fazem cálculos só financeiros. A questão é de você ter autonomia para você tomar pequenas decisões, grandes decisões. Exatamente. Interessante. Doutora Luana, eu peguei um caso agora recente de uma jovem, uma jovem, né? Porque para mim, a pessoa pode ter 30 anos, para mim é jovem. E ela já teve 3 relacionamentos passados. Todos os 3 relacionamentos dela, Kelly, ela foi traída. Uhum. E sempre as mesmas traições, com amiga em relacionamento. As 3. E ela falou, Renato, eu não quero mais saber de homem.
que a partir de agora eu quero me envolver com uma mulher, porque as mulheres são carentes, as mulheres são carinhosas, as mulheres são isso. Começou a falar. Eu falei assim, cara, o que eu tenho para fazer para você é só orar, porque a gente não pode se intrometer na vida particular, nesse caso íntima dessa pessoa. Nesse ponto, lógico que a gente não pode generalizar que todos os homens vão ser abusadores, vão ser traidores. Ela teria que perseverar mais um pouquinho ou essa situação dela foi uma opção e ponto final? Acho que aqui um grande ponto para ela ajudaria muito um processo terapêutico, por exemplo, para entender como é essa questão de padrões de relacionamentos, entende? Porque não é só que, quando eu falo assim, olha, então os homens que me apareceram foram todos ruins, né? Existe também aqui uma forma de padrões até na escolha, que às vezes é inconsciente, entende? O que me atrai? O que eu espero de uma relação? Existem muitos casos em que as pessoas elas não escolhem. Elas, basicamente, assim, tá bom, isso aqui então tá bom, então eu vou oferecer tudo, eu acho que se eu escolher demais eu não vou conseguir. E às vezes fica entra em relações que já são de pessoas que não estão disponíveis. Porque a partir do momento que você começa a escolher também, é quando você começa a entender o que você merece. Para você entender o que você merece, você precisa primeiro se dar, primeiro se entender e primeiro se defender. Inclusive do seguinte, eu não aceito o abuso. Eu não aceito, eu me dou o mínimo que eu mereço, eu me respeito. Então, eu não aceito menos do que eu mereço. Essa questão aí da mudança dela, veja que não é nenhuma mudança de convicção. É assim, agora eu vou mudar a escolha para ver se eu não sofro mais esse tipo de situação. Então, no final das contas, é assim, eu estou mudando o alvo para ver se eu não sofro mais. E pode ser até que nessas relações volte a acontecer, porque ela não está estabelecendo o padrão de relacionamento que ela quer, ela está mudando o alvo. Entendi. Agora, sabe uma curiosidade que a gente tem também? Dá para recuperar um abusador? Então, aqui tem um ponto que é importante, né? Nós temos transtornos de personalidade em que a pessoa é abusiva e que é um modo de viver. Então, quando se trata de transtorno, quando eu tenho sociopatia, quando eu tenho pessoas também que são narcisistas, é uma forma dela funcionar. Então, basicamente, quando eu falo de um sociopata, ele só vai olhar para os interesses dele sempre e ele sempre vai ter as pessoas como meio para o que ele quer. Ele não tem relacionamento afetivo, ele é 100% razão. Então, as pessoas, se ele se relaciona de uma maneira amorosa, não existe amor, essa pessoa tem uma função. Às vezes, até para para dar uma resposta para a sociedade. Tem uma esposa, tem uma namorada, enfim. Se eu estou falando de uma relação com uma pessoa narcisista, essa pessoa ela só se relaciona entendendo que ela é muito grande, todo mundo é pequeno. Então, estou falando de transtornos. Só que tem uma outra questão. A nossa sociedade hoje, ela tem replicado vários comportamentos que não são saudáveis. Quando eu falo de pessoas que têm comportamentos disfuncionais, estas sim podem se recuperar, mas eu não recupero um abusador. O abusador, quando ele entende que ele está perdendo relações, que ele está perdendo pessoas legais, quando ele entende que ele está perdendo na vida porque ele está com comportamentos que não são adequados, né? Porque é através da dor, nesse sentido, que as pessoas vão buscar ajuda e falar, eu estou errando, tem alguma coisa que não está legal. Porque inclusive, as pessoas que agem disfuncionalmente, elas sofrem muito, né? Então, ela busca ajuda, ninguém recupera ninguém, tá? Entendi. Nesses casos, sim. Olha, um assunto bem importante, né? De conversarmos aqui, de darmos várias informações importantes também, porque tem muita gente passando por isso, né? Você que está passando por essa situação, um relacionamento aí tóxico, abusivo, não está conseguindo, está com medo de se desvincular, você pode estar procurando aí a doutora Ulana Couto, que ela vai estar te explicando, te orientando, te dando aquela ajuda, né, doutora? E assim, gente, conhecimento é muito importante. Essa questão, né, por exemplo, muitas pessoas ficam achando que o problema é só no outro, né? E eu tenho aqui, às vezes, escolhas que eu faço, tenho questões até de negligência que eu mesmo cometo ao não escolher,
É. Então, é Ser importante, humano, né? sim, o processo terapêutico ajuda muito. Quem quiser me seguir no Instagram, no Pode YouTube passar já também, tudo. pode acionar minhas redes, porque ali tem bastante conteúdo. Podem me acionar também através do telefone. Eu faço atendimento clínico também, porque Uhum. isso ajuda muito, sabe? O conhecimento, ele vira uma página, né? Ele traz pra gente muito mais consciência e ajuda para que você possa, então, mudar padrões de comportamento. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Eu que pela sua agradeço, presença gente. aqui Sempre tão hoje. gentis. Obrigada Você é mesmo. maravilhosa. Obrigada. Você Muito já é bom da vir casa, aqui. Vem cá, né? vocês combinaram agora de vir de A gente verde, combinou esperança? sem querer, foi Estamos na maravilhoso. paleta. A nossa paleta tá combinando. Estamos na paleta já em clima de Natal, né? Exatamente, exatamente.